Ok. A bateria tá acabando, vou ter que ir lá pegar o carregador. De quem que tá acabando? Ok, gente, estamos de volta então para a parte 2 dessa live. Mais uns 15, 20 minutos acho que a gente conclui, tá? Bom, então ele estava falando a respeito dos pensamentos. E conforme você vai prestando atenção no que está acontecendo dentro da tua mente, você começa a comandar o processo. Como eu disse há pouco, para comandar você precisa estar presente. Então, a primeira coisa que tem que entender é o mal que a gente faz a nós mesmos quando a gente tem um pensamento desorientado, um pensamento negativo. Todo trabalho espiritual, por isso que a pergunta é: por onde começar a prática da espiritualidade? Todo trabalho espiritual começa pela limpeza de pensamentos. Então você tem que limpar o teu campo mental, o teu campo energético, você tem que limpar a tua mente, tirar todo o lixo. É um trabalho, gente, para muito tempo, para a vida inteira, porque como nós somos bombardeados o tempo todo por informações, então aí já é uma primeira sugestão da gente ser mais seletivo em relação àquilo que a gente vê nas redes sociais, os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, porque tudo isso são fontes geradoras de pensamentos. Então, quanto mais você tiver fontes limpas, que gerem pensamentos positivos, pensamentos nobres, pensamentos divinos, mais a tua mente começa a se iluminar, mais você consegue ficar na presença e mais você consegue criar uma realidade mais edificante na tua vida. Então, uma primeira sugestão é exatamente você começar a ser mais seletivo em relação ao alimento da tua mente. Você fala, eu entendi, mas aí sai da live e vai ver um filme de terror. Um filme cheio de violência, um filme cheio de tensão. O que aquilo vai te agregar de bom, se não pensamentos densos? Perceba que, só um exemplo bem simples. Você está assistindo um filme e lá tem uma pessoa, uma novela, qualquer coisa, tem uma pessoa que está fazendo muita maldade. Você começa a sentir raiva da pessoa e pensar um monte de bobagem em relação a essa pessoa devia morrer, essa pessoa devia se lascar no filme, na novela, ele devia ser preso. Você começa sem perceber, o filme te leva a você ter pensamentos negativos, densos, mesmo sendo um filme, sendo uma ilusão. Apesar do filme ser uma ilusão, o seu pensamento é verdadeiro, a sua energia é verdadeira, você vibrou isso. Percebe a gravidade disso? As fontes são as mais ilusórias possíveis, mas os seus pensamentos são tão reais quanto essa parede aqui, ó. Então, tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. E uma outra sugestão que a gente dá: para cada pensamento ruim que você tiver, crie o hábito de produzir 3 bons. Então, por exemplo, eu tô com inveja da minha vizinha que comprou um carro zero. O meu é um carrinho velho. Ela comprou um carrão zero. Eu começo a ficar com inveja e querer que ela bata aquele carro. Tomara que roubem aquele carro. A inveja tem uma maldade intrínseca gigantesca. Se você se pegar pensando isso, corta o fluxo. Cortou o fluxo. O que é cortar o fluxo? É algo mais simples do mundo. É mudar o seu pensamento. Simplesmente passe a mudar. Não, espero que essa vizinha se dê bem. Quero tentar de coração sentir que ela merece esse carro. Se ela conquistou, ela merece. Ela fez por merecer. Ela é uma boa pessoa. Enfim, você consegue arrumar pensamentos positivos em relação a qualquer coisa. Mas se não conseguir em relação à vizinha, pensa no seu filho, pensa no seu emprego, pensa na gratidão a Deus que você tem, pensa nas coisas boas que você tem na vida, enfim.
Não importa, importa que você poderia fazer uma bela prática a partir de hoje. Para cada pensamento ruim, 3 pensamentos bons. Quando isso virar o estilo de vida, você vai se pegar uma hora e falar, puxa vida, os meus pensamentos a partir de hoje, e de um tempo para cá, depois que eu comecei a praticar, melhoraram muito. E aí você vai ver como a lei de atração funciona. Depois de um tempo, a sua vida vai começar a melhorar e você não vai entender por quê. As coisas começam a dar certo, os problemas começam a vir leves. Porque você começou a vibrar coisas melhores. Você se alinhou ao divino. Através de seleção de pensamentos bons. Então muita gente quer mudar a vida, mas não quer mudar a si mesmo. Isso é uma ilusão. Porque a vida é o reflexo de você. Tua vida é o reflexo de você mesmo. Então, põe isso na nossa cabeça. Se a gente quer mudar a nossa vida, a gente tem que arregaçar a manga e mudar a gente mesmo. Cíntia, não é só você que são esses exemplos, não. O processo mental de todos nós é isso. É muito trabalho que tem que ser feito. A pessoa às vezes vem no curso de autoconhecimento, e eu sempre falo, nós temos uma fase 1 com 26 aulas, depois tem uma fase 2, que são mais 12 aulas. E normalmente 20% no máximo, 30% quando muito, passam para a fase 2. Porque a maioria vem atrás de fórmula mágica, de uma solução para a vida. Porque poucas pessoas estão realmente interessadas em fazer um trabalho sobre si. Eles querem descobrir uma fórmula de alguém fazer por ela. Então eu vou nesse curso, quem sabe eles vão me dar uma solução mágica que eu vou mudar a minha vida. A gente sempre põe isso na mão dos outros. E a nossa felicidade está 100% na nossa mão. Você é construtor da tua realidade 100%. Não é 99,9%, é 100%. A responsabilidade é sua. O autoconhecimento, a espiritualidade de uma forma geral, desenvolve muito esse sentido de autorresponsabilidade. Você para de procurar culpados pelas coisas que te acontecem. Não é mais o governo, a economia, não é o PT, não é o Bolsonaro, não é a pandemia, não é a sogra, não é a família, não são os amigos, nem o patrão. A história é dentro de você. Muda o seu interior, que seu exterior vai mudar também. E isso começa pelos pensamentos. Então, e é por isso também que a gente fala das medicinas da floresta, que são ferramentas, além das que a gente entrega no curso de autoconhecimento, que te auxiliam muito a entrar dentro de você e perceber essas energias e mudar esses padrões, e traz uma energia divina, uma energia boa, porque é a natureza, gente, o xamanismo é a natureza. É estar em contato íntimo com as forças da natureza, aí não tem ilusão, só tem o divino. E isso te enche de energia boa, de coisas boas, de vibração alta. Quando o teu campo energético começa a saturar de energias boas, você se torna uma pessoa mais luminosa. E tua luz é a tua defesa, é a tua proteção. Tem uma pergunta. Tem pergunta? Tem uma pessoa que só quer... Vê pra mim e já respondo. Bom, continuando então o que eu estou falando. Mudar a nossa vida depende da mudança dos pensamentos. E aí a gente vai entender que não é o partido político que é contra os seus ideais, não é o teu patrão que quer te explorar. O teu grande inimigo está dentro de você. A gente busca sempre as razões dos nossos sofrimentos fora de nós. A gente pode dizer, nem os seus piores inimigos podem fazer tanto mal quanto os seus pensamentos sem comando, sem controle. Isso é muito imprescindível compreender. Então, a partir de hoje, é olhar para dentro de si e começar a ver os pensamentos. Vê? Você não precisa ficar brigando com eles. No primeiro momento, começa só a enxergar. Só enxergar. Se eles começam a te trazer coisas ruins, você simplesmente corta. Passa a pensar coisas boas. Só isso, nada mais, você já fez o seu trabalho. A espiritualidade, gente, é muito simples. Fácil de entender, fácil de praticar. Só dá trabalho. Então, a nossa parte é essa. Deus te deu o planeta, Deus te deu o corpo, Deus te deu uma condição de vida, saúde para você trabalhar. O tempo todo sempre
tem e sempre haverão mestres de luz no planeta, trazendo a orientação que a gente precisa. Mas a nossa parte é arregaçar a manga e fazer, ninguém vai fazer por nós não. Então é a nossa responsabilidade começar a olhar os nossos processos internos. E o pensamento é o começo de tudo. Claro, numa outra aula a gente vai falar que antes do pensamento tem algo chamado intenção. Que a intenção é que dispara o pensamento dispara o resto. Mas por hoje vamos ficar no pensamento, que é nosso objeto de estudo. Tem que pensar e mais os pensamentos chegam ao pensamento querendo controlar? Sim. Sim, vocês nem ouviram a pergunta, né? Tente parar de pensar e mais vezes, e quanto mais a pessoa está perguntando, que ela tenta parar de pensar, e quanto mais ela tenta, mais pensamento chega. É o pensamento querendo controlar? Com certeza, a mente é a nossa controladora. Se você não está no comando, ela quer controlar. Na fase 2 a gente vai falar um pouco mais do ego. No fundo, o ego mora na mente, ele é o responsável por isso. A mente ela é reativa por causa do ego. Essa energia mais densa que nós temos dentro de nós e que tenta dominar a nossa vida. Então, toda a tentativa de mudar alguma coisa é até um instinto de sobrevivência do ego. O ego reage e tenta deixar as coisas num status quo, ou seja, sem modificação. Então, toda transformação que não interessa ao ego, ele tenta sabotar. Então, quanto mais você tentar controlar a tua mente, ela vai, num primeiro momento, ela vai reagir. É como eu não gosto de falar isso porque os animais são divinos, mas é como você querer adestrar um animal. Ele vai reagir no começo, vai reagir, chega uma hora ele começa a ceder e uma hora ele está no seu comando. Jesus de Nazaré, Buda, Krishna, Hermes Trismegisto, qualquer mestre da natureza, do planeta que esteve por aqui, ou está, e tem mente, tem ego, como nós. A diferença é que eles já passaram por um trabalho onde eles hoje comandam esses processos. Então a mente tem que se tornar passiva, o espírito ativo. E hoje nós temos um desequilíbrio muito grande na humanidade. O materialismo exacerbado trouxe esse desequilíbrio, trouxe essa doença. A mente está tomando conta dos processos por causa exatamente do materialismo que é muito intenso. Muita informação, uma carga gigantesca de informações e você às vezes não consegue processar isso. E a sua mente vai ficando cheia, carregada, e você começa a ficar ansioso ou depressivo. Na verdade, depressão e ansiedade são frutos de uma mente desequilibrada, nada mais isso. A origem da depressão e da ansiedade é uma mente desequilibrada. A ansiedade coloca a pessoa, uma mente acelerada, te coloca no futuro. A depressão também, a pessoa está lá quietinha no quarto, você fala, tá quietinha no corpo, né? Não tem vontade de fazer nada, mas a mente está a milhão. Tanto que o depressivo está no antiansiolítico, né? Para dar um tempo na mente dela. E está no passado, está buscando as recordações ruins do passado, não consegue ver uma saída e entra nesse estado de falta de ânimo e total desconexão com o divino, com a própria vida. Já o ansioso está morrendo de medo, apego ao que vai acontecer, porque a mente está a milhão. Muitos pensamentos não conseguem estruturar os seus processos e então vive no futuro, sempre com um apego e medo do que está por vir. Quando você medita ou quando você faz qualquer prática que te traz para o presente, exatamente, te tira do passado e do futuro, e então você serena a sua mente. Aí você começa a controlar a tua vida. É esse o caminho. É por aí que tem que ser. Então, gente, continuando. A gente fala um pouquinho aqui também a respeito das emoções para a gente concluir essa história. Mas antes, deixa eu só... tem um slide que a gente sempre fala aqui. É um exercício que eu sempre recomendo. No primeiro momento, lembrar sempre que se você nunca fez um trabalho de controlar seus pensamentos, não pense que amanhã você já vai conseguir tudo. Isso é um trabalho que leva a vida inteira. Quanto mais você fizer, mais fácil fica, mas esse trabalho você vai ter a vida inteira.
porque afinal você tem mente e tem ego a vida inteira. Então até ele ficar adestradinho, até ficar bonitinho, a mente realmente a serviço do espírito, demora um tempo. Como eu disse, existe um desequilíbrio hoje porque a mente está muito forte, a mente tomou conta do processo e trouxe o vício de pensar. A gente se preocupa com o vício de drogas, que é grave, claro. A gente se preocupa com vícios, outros vícios que nós temos, vícios de mentir, vícios de reclamar, enfim, vícios de julgar, que são vícios também. E esquece de um dos grandes vícios que mas é tão comum que a gente acha que é normal, que é o vício de pensar. Então, pensar compulsivo virou uma doença, mas a gente não vê assim ainda. Aos poucos, a gente está chegando a essa conclusão. Aos poucos. Isso vai demorar um pouco. Isso vai demorar um pouco. Mas é importante já entender que pensar demais, compulsivamente, se tornou um vício e, portanto, uma doença. E que a depressão e a ansiedade nada mais é do que reflexo disso. Eu estava vendo, a gente tem uma aula também que fala do estilo de vida saudável, quem dá é o Célio, essa aula, e ele fala muito disso, que uma das coisas graves para a nossa saúde, inclusive, física e espiritual, é que esse pensar compulsivo te rouba muita energia. Você é uma máquina, sua mente e seu corpo são máquinas, e para essas máquinas trabalharem, elas gastam energia. Então você come, você se alimenta, produz energia para viver, e essa energia está sendo desperdiçada inutilmente por tanto pensamento. Então nessa aula a gente fala que a energia que a mente consome para pensar só perde para a energia da digestão. O processo digestório do corpo é o que gasta mais energia. Em segundo lugar vem a mente. Então para vocês terem uma noção de como vai a energia. Como vai a energia nesses atos de pensar? E a grande tragédia é que 99% desses pensamentos são inúteis. Eu não tenho consciência para responder isso, para dizer isso, mas eu acho que 1000 pensamentos por dia seriam mais do que suficientes para você tocar a tua vida material. Não precisa mais do que isso, não. Eu não vejo que precisa. Mas 60 mil, a gente vê quanto pensamento inútil, desnecessário e prejudicial e que te leva a energia embora. Então, sobre o aspecto físico e espiritual, só existe estrago quando você não comanda essa maquininha chamada mente. Então é por aí que nosso trabalho deve começar. Então, numa primeira proposta que a gente faz durante o dia, se você ainda não está na espiritualidade, não está chegando agora e ainda não fez isso à prática, começa a observar seus pensamentos. Simplesmente senta e tenta meditar, tenta se concentrar na respiração, que é a prática básica que a gente conhece na meditação. Você fecha os olhos, porque ninguém respira no passado nem no futuro. Então, se você se conectar à tua respiração, você está no presente. Olha a tua respiração, sente o ar entrando, sente o ar saindo. Aí você faz isso 1 minuto, você já vê que começa a chegar um monte de pensamento, um monte de pensamentos invasores. Não briga com eles, nem fala, sai daí. Não, simplesmente deixa eles passarem. Volta para a tua respiração. Só aí você já vai começar a perceber quantos pensamentos inúteis vêm chegando sem necessidade nenhuma. Só essa prática já é importante para você entender algumas coisas. Como você está, como eu estou, como todos nós estamos desequilibrados falando de mente. E como você produz pensamentos que não são necessários. E mais importante, que você não são eles. Então, se você não é o seu pensamento, a partir de agora começa a dispensar. Importante isso, começa a desconfiar de tudo que você pensa. A mente mente, como se diz na espiritualidade. A mente é mentirosa. Então, cuidado com o que você está pensando. Se o pensamento não é você, se a maioria dos seus pensamentos não é você, espírito que produz, mas energias densas que dominam a tua mente, então cuidado com o que você está pensando. A grande maioria não é verdade. Então traz a presença, traz a consciência, joga a luz da consciência, ilumina a mente e examina aquilo. Será que é verdade? Importante isso. Antes de tomar qualquer decisão, olha para você, traz a luz da consciência e vê, será que não tem nenhuma energia densa nesses pensamentos? Produzindo esses pensamentos, será que são luminosos? Começa a examinar.
Então, a sugestão, num primeiro momento, começa a perceber os seus pensamentos para você ver que não são eles, a quantidade que tem dentro de você. E com o tempo, você fazendo essa prática, você vai começar a entender de onde eles vêm. Isso já é um outro passo, é um outro nível. Começar a perceber a origem deles. Aí é muito legal que o autoconhecimento começa a se expandir. Você fala, opa, agora que eu estou vendo, da onde que está vindo essa inveja? De onde que está vindo aquele ciúminho? De onde está vindo o julgamento do outro? Por que eu estou julgando? Por que eu estou sentindo essa raivinha, essa mágoa? Da onde está vindo isso? Você começa a ver dentro de você ou fora de você energias densas ali, ó, trabalhando dentro de você. Aí você fala, ah, tá. E quando você sacar isso, fica muito mais fácil. Aquela história, você quer vencer a batalha, é importante conhecer seu inimigo. Então você começa a perceber as energias que você carrega e que não são boas. Então você precisa começar a tirar o alimento delas. Você mata elas de fome quando você simplesmente, opa, não vai, não, mágoa não, corta. Perdão, que mágoa. Ah, que inveja, amor pela pessoa. Então você vai cortando, você vai tirando o alimento dessas energias, porque elas estão tentando se alimentar. É o ego querendo se alimentar, ele está com fome. Quando você vai tirando o alimento dele, ele vai perdendo força. Aí você começa a comandar ele, ele sucumbe. Uma hora você comanda o bicho. Tem uma pergunta do Ian. Ele fala dessa busca Sim. constante, sempre haverão novos desafios. Você quer recomeçar o aprendizado sempre? Como que é esse processo? Assim? Eu tenho uma pergunta do William, fala de novo, Carol. Nessa busca constante de sempre que haverão novos desafios, se requer recomeçar o aprendizado sempre? Como que é essa... Todo dia é um recomeço, William, todo dia. A beleza da vida, uma das belezas da vida é essa. A vida te oferece todo dia de manhã, quando você abre os olhos, você agradece ao divino por mais um dia, e a vida te dá ali uma folha em branco para você reescrever a história do jeito que você quer. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou se você não tivesse esse direito? Você, pelo seu livre-arbítrio, você pode desenhar a história nova da tua vida. Então tá 100% na sua mão. Você pode desenhar aquele dia do jeito que você quiser. Então você pode mudar. Então você tem que estar sempre se redescobrindo. Conforme você vai despertando para aquilo que nós já somos, conforme você vai descobrindo essas energias dentro de nós, o seu nível de consciência vai se ampliando. Então a tua luz já não é a mesma, a tua luz de hoje não é a luz de um mês atrás. Então, com certeza, com a nova luz que você tem, você consegue reavaliar toda a tua vida de novo. E daqui a um ano, quando tiver outra, mais luz ainda, é uma nova reavaliação. Então, a ideia é que a cada dia, essa história que você vai escrever nessa folha branca, a cada dia a sua história fique mais bonita. Essa é a ideia. A evolução te leva a isso. A sua história vai ficando cada vez mais luminosa, mais bonita, mais divina, mais alinhada ao universo, ao grande espírito. Essa é a ideia da espiritualidade, do autoconhecimento. Quando você conhecer aquilo que você é, e você descobrir a luz e o amor que você já é, e começar a expressar, acessar isso e expressar no seu dia a dia, a beleza se mostra naturalmente. Mas essa reavaliação é direto, um atrás do outro, e não vai parar nunca, porque a evolução é infinita. Não para nunca. Então, realmente, todo dia nós temos que reconstruir essa história e reavaliar a nossa forma de ver a vida. E não se estranhe que amanhã você já não está pensando que nem hoje, daqui a um ano você não vai pensar que nem amanhã também, e vai assim. Não para. Bem, então chega um momento que você, num nível mais profundo, você já começa a não só ver os pensamentos, como também a fonte das quais eles se originam. Você começa a ver de onde eles brotam. E aí você vai na fonte e fala, é aí então, né? Então fecha a porta dessa fonte, não deixa mais ela trabalhar. Pronto, você já limpou um daqueles quartos que você entrou, que a gente falou no começo. E aí que entra então já uma fase mais adiantada, que você começa a controlar esses pensamentos. Você já não deixa mais pensamento desse invadir tua cabeça. Tua mente já começa a ser seu campo de atuação mais constante, você começa a vigiar aquilo, não deixa mais entrar. Então a gente fala da vigilância no curso várias vezes, a atenção no que está acontecendo com você, como você pode trabalhar essa vigilância para impedir que energias densas entrem nessa mente e comecem a jogar coisas ruins nela.
E mais adiante ainda. Então, primeiro você vê os seus pensamentos, segundo você descobre de onde eles vêm, terceiro você começa a controlar e não deixar mais os pensamentos descentrar, e no final, o grande objetivo é que você nem mais produza pensamentos densos. Um dia é esse o grande objetivo. Você está tão limpo que nem tenha mais pensamentos densos, mas isso é para uma outra fase do trabalho. Nesse momento a gente ainda infelizmente não está nesse padrão, né? Bem, gente, acho que é isso. Eu vou só falar que ainda tem uma coisa chamada emoção e sentimento. Nessa parte, a gente fala pouco, só para concluir a aula. Por quê? Porque emoção e sentimento, o próprio nome diz, sentimento é para sentir. Então, você falar de algo que você só vai entender se você sentir, é complicado. Mas vamos tentar. Porque eu falei que você está pensando o tempo todo e que você tem que olhar para isso que está acontecendo, a nível de pensamento. Agora, então vamos complicar mais. Fora o que você está pensando, você está sentindo um monte de coisa. Então você também, então tem que olhar também porque eu estou sentindo? Óbvio que sim. Você é um conjunto de pensamentos e sentimentos. Então, tudo que nós falamos da vigilância na sua mente, no sentido de ouvir os seus pensamentos e trabalhar tudo isso, você também tem que trabalhar para o seu corpo emocional, que é onde você consegue sentir, o espírito sente e produz, e ele tem as emoções, produz as emoções a partir de sentimentos, de sensações, de instintos, de pensamentos. As fontes que originam as emoções são as mais diversas. De uma forma bem geral, gente, bem sucinta, o que é uma emoção? Qual a diferença dela e o sentimento? Emoção é o impacto que você sente quando vem um sentimento, ou quando vem uma sensação, ou quando vem um instinto, ou quando vem um pensamento. Mas algumas dessas origens produzem um impacto. E aquele impacto que você sente porque é uma emoção, é o que a gente chama de emoção. Então a emoção ela é originada, por exemplo, por um instinto. Quando você fala para alguém, é uma barata, ela pula da cadeira, ela não parou assim, é uma barata, então eu tenho medo, portanto eu vou pular e gritar. Óbvio que não acontece isso, não é um processo mental, é instintivo, ela simplesmente pula, é um instinto de sobrevivência. Então é uma fonte de emoção. Por exemplo, você está com uma coceira na perna, que não para, você está o tempo todo coçando, tem uma dermatite ali, algo te enchendo o esculhão ali, a perna não para, aí você começa a ficar irritado, te traz uma emoção de irritação. Gostou do esculhão, Carol? Então você traz uma emoção de irritação, que é uma emoção densa, mas é uma emoção. Através de uma sensação, então outra fonte da emoção. Ou você pode ter um sentimento, vamos falar um pouco da parte divina, você tem um sentimento de amor, vai. Aí quando você vê chegar a pessoa amada, que você ama, você está assim, uma semana sem ver ela, quando você vê, você sente aquela coisa gostosa, essa coisa gostosa é a emoção do amor. É o impacto desse sentimento que você tem de amor por ela, chamado emoção do amor. Então é uma fonte originária de emoção, o sentimento. E outra emoção pode gerar emoções também. Por exemplo, se eu tenho raiva de alguém, aí eu fico pensando pensamentos de raiva alimentando, aquilo vai crescendo em mim, lembra da frequência do espaço, vai e volta, aquilo de retroalimentação, aquilo vai crescendo em você, satura o teu campo energético, daqui a pouco a raiva virou, uma emoção de raiva vai para um ódio. E se você não para a história, vem outra emoção chamada vingança. Você começa a sentir desejo de vingança. Então a emoção também gera emoção. Então a gente viu que emoção vem de outras emoções, de sentimentos, de instintos, de sensações no corpo. E agora para complicar um pouquinho mais. Emoções, sentimentos, sensações e instintos também produzem pensamentos. Caramba, essa coceira na perna que não passa. A emoção de irritação trouxe pensamentos negativos. Por que eu estou falando isso? Dentro de nós acontece uma interação de energias, de sentimentos, de sensações,
de emoções, de pensamentos. E é um emaranhado, e isso acontece ao mesmo tempo. Daí a dificuldade de você se conhecer, porque você está sentindo ao mesmo tempo, às vezes, um pensamento que vai numa direção e o sentimento está indo na outra, e aquilo traz confusão dentro de você. Quando você trabalha a nível de consciência e traz presença, você começa a alinhar tudo isso num sentido só. Quando pensamento, sentimento e palavras, atitudes, caminham num único sentido, é onde você encontra a felicidade e a paz. Quando dentro de você, emoção está num sentido, palavras está no outro, sentimentos está no outro, existem conflitos interiores, e você entra numa confusão mental, entra num sofrimento, numa dor, num conflito interno, não se conhece, não se entende e vai procurar um terapeuta. Quando você tem que aprender a ser seu próprio terapeuta, o autoconhecimento te faz ser um senhor autoterapeuta. E você começa então a entender esses processos. A gente chama o atleta do autoconhecimento, ele olha para dentro e fala, estou sentindo isso aí, mas meu pensamento está assim por causa disso. Ele começa a sacar tudo o que está acontecendo. Por que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que ele está tendo esse instinto, de onde está vindo isso. Tudo isso ele olha, joga a luz para dentro dele, ele enxerga, ele começa a se conhecer plenamente. E por isso que ele tem condição de comandar. Porque ele sabe de onde está vindo. Ele começa a controlar esse processo. Isso é o verdadeiro autoconhecimento. E é só através disso que vem a felicidade. A verdadeira, não os momentos felizes que todos nós temos, mas a verdadeira, que é aquele estado de espírito que brota do seu interior, do seu ser, que é quando você entra numa harmonia com esse ser, com essa energia, e vive de acordo com ela, aí tudo vira harmonia, vira felicidade, vira luz. E esse é o grande objetivo da gente aqui no autoconhecimento, dar ferramentas para a gente conseguir juntos trilhar esse caminho e chegar onde a gente precisa. Essa aula, gente, que é a número 2 do curso, é só uma introdução, repito, que nos traz as primeiras informações que nós somos mente, corpo e espírito, alguns detalhes a respeito, principalmente da mente. Na próxima live, ou se não der para fazer uma live, que a gente vai estar fora de São Paulo, mas a gente faz um vídeo para ir para o YouTube, semana que vem eu me comprometo. Se não der para fazer uma live, a aula 3 vai para um vídeo no YouTube, tá bom? Aí vocês podem, inclusive, fazer perguntas nos comentários do vídeo, e na aula 4 eu respondo as perguntas que ficaram do vídeo 3. Então não é porque é vídeo no YouTube que não dá para vocês participarem, ok? Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a paciência, e a Carol tá dando tchau, a Zefinha tá dando tchau. A gente se encontra no próximo vídeo, na próxima live. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Tinha que parar,